Uma boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos no Salmo 1 e vamos em sequência ao nosso culto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada no caribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e como as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a uninha coberta de palha. Pelo que os ímpios não desistirão do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que nos acompanham pela internet, um homem justifica sua ausência por motivo de saúde. Mas Aldeira também justifica sua ausência. Armandei, minha esposa, está trabalhando por motivo de trabalho. O Hamilton, minha sogra, também por motivo de trabalho. Estou justificando a ausência. Vamos cantar aqui Divino Companheiro, 220 no Antigo. Divino Companheiro no caminho, sua presença sinto ao transitar. Dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, vem meu coração para pousar. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Aquele que nos acompanha, 222. Existe alguém comigo. Existe alguém comigo. Eu não vejo, mas preciso que comigo sofre as mágoas e o coração assim. É Jesus, esse alguém, esse amigo singular. E lá nas
lá nas mansões celestes, com Ele morar. E quando o vale da morte eu tiver que atravessar, alguém minha mão segurar, pra que filho eu possa andar. É Jesus, esse alguém, esse amigo singular. Eu lá nas mansões celestes, com Ele irei morar. Então na eternidade, para sempre eu louvarei, com este homem ao meu lado, feliz para sempre serei. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com Ele irei morar. Para aquele que nos acompanha na internet, 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais de uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mão. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz e concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti,
Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por dia procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala dele, fala dele, toca-me com brasa do altar. Fala dele, fala dele, se alegra atento ao meu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala dele, fala dele, toca-me com brasa do altar. Fala dele, fala dele, se alegra atento ao teu andar. Muitos são que vão esperando, sem ter esperança de ver nele, mas vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala dele, fala dele, toca-me com brasa do altar. Fala dele, fala dele, se alegra atento ao teu andar. Serve os trabalhos serão fim, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus salará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala dele, fala dele, toca-me com brasa do altar. Fala dele, fala dele, se alegra atento ao teu mandar. Bem, nós vamos ler a Escritura de Hebreus capítulo 11. Aqueles que nos acompanham pela internet, Hebreus capítulo 11, e dá continuidade à mensagem Ora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas o antigo alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Pela fé, Abraão ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ajude, aqueles que irão acompanhar pela internet, aqueles que não puderam vir hoje, ó Pai. Pedimos que o Senhor faça o teu propósito. Creio que há um propósito para isso que está acontecendo nesta noite. Nos dê fé suficiente para isto. É o que eu peço. Amém. Que Deus possa abençoar a leitura de sua palavra nesta noite. Gostaria de continuar lendo a mensagem hoje, mas a verdade é que não dá para tirar esse tema de nosso coração falando de fé, porque se não fosse por fé eu nem estaria aqui. Você talvez estaria nos ouvindo através da internet. A gente tem que crer naquilo que Deus nos deu. Acabamos de ler aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que creia que Ele exista. Também lemos aqui que fé é a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu creio que isso é o quadro que estamos passando aqui nesta noite, e cada um está passando. Talvez você não tenha aquilo que você precisa, talvez você não tenha aquilo que você almeja, mas você crê que você recebeu aquilo, porque você recebeu uma promessa. A verdade é que as coisas só vão acontecer em nossas vidas se nós tivermos a humildade de crer em Deus em todas as circunstâncias, crer na hora que as coisas não dão certo, crer que mesmo que as coisas sejam simples, Deus está naquele negócio. Agora eu creio que aonde Deus opera, a coisa tem que prosperar. Não talvez de uma maneira que o mundo espere que a coisa floresça, traga dinheiro e a coisa se encha, não. Mas da maneira que Deus abençoa, que Deus sustenta a causa. É isso que é prosperar. Prosperidade é aquilo que Deus abençoa, não é quantidade, não é quantidade de dinheiro, riquezas, não. É aquilo que Deus não deixa desfalecer. Mas às vezes a coisa é tão simples que nós podemos até se envergonhar disso. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus tinham dificuldade de andar com Ele, porque Jesus não era bem visto na terra. Os próprios irmãos, se você for lá pela linhagem de sangue, sabemos que Jesus era Deus, sabemos que Maria não era a mãe biológica de Jesus, mas pela ordem natural fala que ela foi a mãe de Deus, de Jesus Cristo aqui na terra, porque Jesus nasceu como uma criança, viveu como uma criança, cresceu, mas biologicamente aquilo não era filho de Maria. Ele não era filho de Maria, ele era um óvulo criado por Deus, que Deus fecundou e que colocou em Maria, e Maria foi uma incubadora. Mas ele não era bem
pelos seus irmãos. Dava vergonha de andar com Jesus. Às vezes dá vergonha de andar com Jesus. Porque a Bíblia diz que eis que estou convosco. Então Ele está conosco. E se nós não proclamamos que cremos nele, não pregamos o seu Evangelho, esse é sinal que nós temos dificuldade de andar com Ele, vergonha de andar com Ele, dizer da onde que nós viemos. Precisa crer em Jesus. Mas para crer em Jesus nós devemos se envergonhar. Devemos ter a simplicidade que Deus teve. Aquele homem não veio num palácio, veio numa manjedoura. Era simples. E você dizer que aquilo era Deus? Oh Deus, que tu possa nos ajudar nesta noite. O profeta de Deus disse na mensagem, olha, Parágrafo 143. Deus é tão simples. A razão pela qual o homem não consegue encontrar Deus, ele não se torna simples o suficiente. O homem não se torna simples. Alguém disse, irmão Branda, como você tem as visões? Não sou eu. Vê? Você tem que sair de cena. Deus fez uma promessa. Ele tem que ficar com essa promessa. Mas você tem que ser simples o suficiente para sair do seu próprio caminho. Alguém disse, este seria um grande homem se ele tivesse um LLB na nossa faculdade. O profeta disse, se ele o fizer, ele simplesmente se afasta ainda mais de Deus. Porque tem visões, porque é usado por Deus, então ele seria um grande homem se fosse estudar. Não! Se Deus deu essa dádiva, você crescer, estudar, tudo bem, mas você tem que ser submisso ao poder de Deus, e o poder de Deus vai encontrar as coisas que o mundo pensa que é correto, que o mundo evangélico pensa que é correto. Lembre-se, Paulo era estudado, mas de nada serviu aquilo. O ensinamento dele teve que ser direto de Deus. Aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel não serviu. Talvez a sua facilidade de falar línguas Deus permitiu para um propósito. Nós não somos contra estudos. Ele falava em outras línguas, ele tinha inteligência, se comunicava bem, mas o ensinamento doutrinário dele teve que ser deixado de lado. E agora? Crer em Jesus assim? É tão simples, mas não é teológico. Mas isso está na Bíblia. Deus pegou os apóstolos em dous. Paulo quis aprender aquilo e usar e dizer, eu tive que aprender de Deus, porque eu recebi do Senhor. Olha, irmão, as coisas simples. Você sabe que eu estava pensando nisso esses dias lá em casa. Não lembro se foi em casa ou no caminho, mas eu estava pensando naquele vinho que Jesus transformou água em vinho. Você sabe que o vinho é uma das bebidas mais, vamos dizer assim, sofisticada. E tem desde o vinho simples e aquele vinho fino, que é guardado não sei por quantos anos, que é conservado na temperatura, que é feito de uma maneira artesanal, um cuidado de fazer aquilo. E talvez eu fique 10, 20, 50, 100 anos, de 200 anos, quanto mais velho fica, melhor é, mais caro. O procedimento que ele faz, finíssimo, para dizer que para extrair o melhor vinho. Mas o melhor vinho foi criado ali, quando Maria chegou para João, o vinho acabou na festa. E o vinho é o que causa estímulo. Entenda isso, o vinho causa estímulo. Por isso que quando em Apocalipse, a Bíblia diz lá em Apocalipse do céu, não lembro se é o quarto ou sexto céu, diz, não danifica o azeite e o vinho. Aqui está falando do Espírito Santo como estímulo. O que está acontecendo é que
nós, cristãos da mensagem, cristãos, perdemos o estilo de vir à casa de Deus e ficamos desanimados, se ajoelhar e pedir a graça de Deus. E chegaram, acabou. Jesus disse: mulher, eu tenho contigo. Ela olhou talvez naquele, como esse menino foi desrespeitoso. Não. Ela se dirigiu como se fosse mãe dele. Mas ela não era a mãe dele. Ele era senhor dela. Então ela disse: faça tudo o que ele mandar. E ele disse: põe água. E quando for deitar, aquilo se transformou em vinho. O melhor vinho. Que vinho maravilhoso deve ter sido aqui. Enquanto, eu não sei dizer o nome, vinho do Porto, da Itália, não sei, diz que são os melhores. Que não, a maneira que foi cultivado é que ele não conhece o vinho de Jesus Cristo, feito apenas com a palavra, vinho da eternidade. Aquilo é o suficiente para dar estilo. Oh, irmão, se você se embebedar desse vinho de Jesus, tomar o teu Espírito Santo, você sairá estimulado para prosseguir no caminho e não desanimar. Mas para isso é preciso que você creia que Deus tem isso para dar. Não desanime. Saia dessa depressão. Aqui também eu sei que o Espírito Santo tem um estímulo vinho. Os homens hoje podem enviar uma mensagem, diz para a lua, mas ele passa sobre uma folha de grama e não pode explicar aquilo. Deus está escondido na simplicidade. Você não pode ser simples o suficiente. Um homem recebe educação e a primeira coisa que ele aprende, ele é tão grande, ele não consegue se humilhar. E Deus é tão grande que ele se humilha e se esconde do pecador. Jesus agradeceu a Deus, por isso ele disse: eu te agradeço, Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste isso dos sábios e entendidos e irá revelá-lo aos pequeninos que entenderão. A maneira de conhecer a Deus é simples. O caminho para o alto, para cima, é para baixo. Para que lado é o polo norte ou sul? Você não consegue responder. O caminho para cima é para baixo. Aquele que se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Devemos nos humilhar, não tem que saber demais. Apenas saiba de uma coisa: concentre tudo o mais fora do caminho e olhe para Cristo. Concentre a sua fé em Cristo nesta noite. Se você não sabe escrever seu nome, isso não tem nada a ver com isso. Apenas foque seu coração em Cristo e em sua vontade e observe o que acontece. Sim, certamente. Agora muitos chegaram ali e viram: será uma grande serpente. As pessoas vão lá e são curadas, olhando para a serpente. Talvez seja melhor levarmos a família e irmos lá. Falando de quando Moisés levantou a serpente, focando a sua fé naquilo. Não. Você ouve tais coisas hoje: há um grande curandeiro vindo para a cidade. E ele ali, todos nós iremos, seremos curados. Agora, quando você pensa dessa forma, certamente sua câmera está fora de foco. Sim, Senhor. Eu lembro de uma vez que falaram de um índio que faz remédio e chega lá e discerne as coisas. E eu vi muitos irmãos saindo daqui e indo, inclusive ministros. Você sabe que, andando atrás de um curandeiro,
sendo com uma mensagem dessa, dizendo que remédio não faz bem, inclusive nós devemos tomar remédio, que Deus cura através da medicina, mas estavam focando naquele índio, a sua fé de ser curado, porque ele tinha um dom de discernimento. Eu não posso lhe afirmar se era espiritismo ou se era um dom que ele não aplicou para Jesus Cristo, mas eu posso lhe afirmar que as pessoas focaram no lugar errado, porque se tivessem focado em Cristo, tivessem focado nessa mensagem, a palavra de Deus discerne as coisas, e está faltando nós. Ela diz que ela é uma espada de dois gumes, apta para discernir o pensamento, as intenções do coração, e nós deixamos de crer nisso. Nós estamos falando de fé. A verdade é que nós deixamos de crer no poder de Deus, que discerne, que cura, que salva, que liberta, ao ponto de não termos força nem de vir mais na casa de Deus. Focalize-se em Jesus e somente nele. Aquela serpente levantada por Moisés representava Cristo. Ali estava dizendo que o pecado foi julgado por Jesus Cristo, nele foi levantado na cruz. Não era para olhar e adorar a serpente. Foque em Jesus. Ele está passando em nossa vida. Que Jesus nos ajude. Focalize isso em Jesus e somente nele. Olhe para ele e você verá qual é o propósito de Deus. Que Deus nos ajude nesta noite a nós enxergarmos qual é o propósito de Deus. Nós vamos inclinar as nossas cabeças. Eu vou baixar as portas ali por segurança. E nós vamos ter o nosso momento de oração. Creio, foque em Jesus. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aí onde você está. Deus pode todas as coisas. E destas pedras levantar filho a Abraão. A palavra de Deus não volta vazia. Eu creio nisto. Senhor Jesus, que estamos, ó Pai, estou sozinho. Eu creio que Tu estás aqui também. E há muitos que ouvirão isso através da internet. Tudo tem um propósito. Em nome de Jesus, dá-me um coração humilde para continuar pregando a Tua palavra. Dai-nos fé para continuar pregando a Sua palavra. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos nesta hora. Talvez nós estamos sentindo como Elias, só eu fiquei, mas eu sei que a resposta logo vem. Há aqueles que estão guardados para Ti. Senhor, dá-me fé suficiente para crer neste Evangelho sem duvidar, para Te agradar, Pai, assim como aqueles que estão orando. Dai-me fé suficiente para não criticar e para não murmurar. A verdade é que nós cristãos já murmuramos demais. Já falamos demais dos pastores, falando de pastores, somos culpados disso. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fiéis à Tua palavra e apenas pregar o Evangelho e trazer almas para Cristo. Que esse possa ser um refúgio, ó Pai, para o Senhor, este lugar. Abençoa esta cidade. Abençoa, Pai, a quem colocou esse lugar para nós. Abençoa aqueles que estão aí em volta, Pai. Abençoa esta congregação. A cada irmão que congrega, vem aqui, traz as suas ofertas, canta, louva o Senhor. E aqueles que chegarão a Ti.
Oramos pelos irmãos, pela igreja de Camorim, pela igreja de Irati, pela irmã Nilma, pela irmã Mariana. Oramos pela tua noiva, Pai. Oramos por cada irmão. Oramos pelo teu ministério. Pai, conduza-nos, ensina-nos, ó Deus, a falar